Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 1, e eu quero ler do versículo 18 até o 21. Está escrito assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No livro de Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, está escrito: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, essa profecia, ela foi escrita, Deus falou para o profeta Isaías, servo do Senhor, esse sinal que ia acontecer. E isso foi escrito, essa profecia, há 750 anos antes de Jesus nascer e vir ao mundo. Então, quando aconteceu do nascimento de Jesus, quando a gente vê lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 21, ali está se cumprindo essa profecia que foi dita há 750 anos antes de Jesus nascer. E assim, quando Jesus vem ao mundo, através de Maria, aquela mulher, aquela moça virgem que estava recém-casada com José, quando o anjo apareceu para ela ali e disse aquilo para ela. Então, nessa passagem, está se cumprindo o plano de Deus de salvar o mundo, salvar um homem dos seus pecados através de Jesus. Foi aquilo que Deus disse lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali a gente vê um plano de Deus para salvar um homem. E durante toda a história do povo de Israel, do Antigo Testamento, nós vemos Deus trabalhando, e nessa passagem de Mateus está se cumprindo o plano de Deus para salvar um homem. E nessa oportunidade eu gostaria de ler outras passagens no Antigo Testamento que fala as profecias que foram escritas, algumas delas, porque são muitas. Deus sempre prometendo, falando que ele ia enviar o Messias, o Salvador do mundo. E eu vou falar algumas das profecias e o seu cumprimento quando Jesus nasce e vem ao mundo. Eu não vou estar lendo na Bíblia porque seriam bastante passagens do Antigo Testamento. Eu vou apenas citar algumas, e se você quiser pegar sua Bíblia e estar acompanhando e lendo cada uma delas para estar confirmando, aí você faça isso, ok? No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, lá disse que ele será descendente da tribo de Judá. E realmente Jesus nasceu na tribo de Judá.
Judá era um dos filhos que Israel teve. Israel teve 12 filhos e cada filho formou-se uma tribo, e da tribo chamada Judá foi que Jesus nasceu. Você pode ver isso, o cumprimento de Gênesis 49:10 em Lucas 3:33. No livro de Miqueias, capítulo 5, no versículo 1, lá tinha uma profecia dizendo que ele nascerá em Belém. E no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, lá mostra que Jesus nasceu em Belém. E essa profecia que nós acabamos de ler no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, está dizendo que ele ia nascer de uma virgem, diz a profecia. E você vê em Mateus 1,18 confirmando: Jesus nasceu de uma virgem, assim se cumprindo. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, lá está escrito uma outra profecia, que haverá matança de inocentes em Belém. Aí você vê o cumprimento em Mateus 2,16. No livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, lá está dizendo que ele fugirá para o Egito. E no livro de Mateus 2,14, cumpre essa profecia. No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 23, e no capítulo 9, versículo 1, lá está falando que ele pregará na Galileia, nas proximidades do rio Jordão. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o 16, a gente vê essa profecia sendo cumprida. No livro de Isaías, capítulo 53 e versículo 3, lá fala que ele será desprezado pelos judeus. E em João 1,11 cumpre essa profecia. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, lá fala que ele entrará triunfalmente em Jerusalém, montado no jumento. E no livro de João, capítulo 12, versículo 13 até o 15, lá a gente vê cumprindo essa profecia. No livro de Salmo, capítulo 40, versículo 10, lá fala que ele será traído por um dos seus. E no livro de Mateus 14:10, a gente vê cumprindo essa profecia também. No livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, lá fala que ele será vendido por 30 moedas de prata. E no livro de Mateus 26:15, a gente vê essa profecia sendo cumprida. No livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 13, fala que o preço será devolvido. Em Mateus 27, versículos 6 e 7, mostra essa profecia também sendo cumprida. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, fala que ele seria julgado e ele manteria em silêncio. E isso a gente vê que cumpriu no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 62 até o 63. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, diz que ele sofrerá pelos outros. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, a gente vê cumprindo. Isaías 53, versículo 12, fala que ele será crucificado com malfeitores. No livro de Mateus 27, 38, a gente vê isso cumprindo. No livro de Salmos, capítulo 21, versículo 17, fala que suas mãos e pés serão perfurados. Em João, capítulo 20, versículo 28, se cumpre essa passagem. No livro de Salmos, capítulo 21, versículos 6 e 9, fala que ele seria escarnecido e desprezado. E no livro de Mateus 27, versículo 39 e 40, se cumpriu. No livro de Salmos 68, versículo 22, fala que para beber eles iam dar a ele vinagre. E cumpriu-se em João 19, versículo 29. Em Salmo 33, versículo 21, fala que nenhum de seus ossos será quebrado. Em João
19, versículo 33, cumpriu isso. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, fala que seu lado será transpassado. João 19, versículo 34, se cumpriu. No livro de Salmos, capítulo 21, versículo 19, fala que sortearão suas vestes. Marcos 15, versículo 24, se cumpriu. Isaías, capítulo 53, versículo 9, fala que ele será sepultado em uma tumba de ricos. No livro de Mateus 27, versículos 57 a 60, se cumpriu. No livro de Salmo 15, versículo 10, fala que ele ressuscitará. Mateus 28, 9, se cumpriu. No livro de Salmo, capítulo 67, versículo 19, fala que ele ascenderá ao céu. No livro de Lucas 24, versículos 50 e 51, se cumpriu. Essas são apenas algumas dentre muitas profecias que no Antigo Testamento tem, se referindo a Jesus Cristo, que ele ia vir para poder salvar um homem do seu pecado, e cumprindo assim a promessa de Deus, do plano de Deus para salvar um homem, como nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ali estava falando do plano de Deus para salvar um homem depois que ele pecou no jardim do Éden. E essas profecias no Antigo Testamento, nós vemos Deus trabalhando e para cumprir o seu plano para poder salvar um homem. E quando Jesus nasce através de Maria, sua mãe, ali está se cumprindo o plano de Deus. Ele enviando o Salvador para salvar um homem dos seus pecados. Então, Jesus, ele é o prometido de Deus para salvar um homem dos seus pecados. E é por isso que ele é o Salvador do mundo. Não existe outro Salvador, não existe outra pessoa que pode salvar um homem dos seus pecados. Jesus, ele é um único. Se apresentar alguém, chegar a falar de outra pessoa, apresentar outra pessoa como o Salvador do homem, para salvar um homem do seu pecado, nós devemos rejeitar, não importa se apresentam para nós Salvador ou Salvadora, alguma coisa assim, porque o único Salvador é Jesus Cristo, e só Ele é que pode salvar um homem do seu pecado, que começou lá no jardim do Éden. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por hoje é só, depois eu continuarei falando de Jesus para nossa edificação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.